Eu tenho um amigo lá no Brasil, eu queria até mandar um abraço. O mestre Tiago Freitas, ele é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E ele tem uma mensagem que fala assim: quando o céu invade a terra. Ah, queridos, que mensagem poderosa é aquela. Que mensagem poderosa é aquela. Quanta revelação. Quando o céu invade a terra, quando eu e você tomamos consciência dessa presença, quando eu e você tomamos a consciência de que tudo aquilo que tem no céu está disponível para nós agora. Não é só no porvir, é a partir de agora. Querido, a nossa vida muda, a nossa perspectiva muda, a nossa linguagem muda, a nossa fala muda, a nossa confissão muda. Por causa da consciência da presença da glória de Deus em nós. E essa música, ela fala muito a respeito disso, amado. Tua presença é o céu para mim. E, meu Deus. Queridos, entrando já na mensagem, e já estávamos desde a hora que cantamos essa música, vocês vão perceber que tem tudo a ver com essa mensagem. A mensagem é o homem, a arca e a casa. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo pela internet. Um grande abraço, se conecta aí, manda mensagens aí pelo canal do YouTube aí. E certamente vamos fazer um culto muito bom, continuar fazendo um culto muito bom ao nosso Deus. Amém? Porque o culto é bom quando eu faço um culto bom. Amém? Quando você faz um culto bom. Não é quando o louvor ou quando o pastor prega bem que o culto foi bom. O culto é bom quando nós oferecemos o nosso culto bom a Deus. Amém? Então você que está nos ouvindo aí em casa, faça parte disso. Faça um culto bom aí também da sua casa. Amém? Glória a Deus. O homem, a arca e a casa. Esta mensagem, ela está diretamente conectada com a mensagem que nós ministramos na sexta-feira. E eu queria te encorajar a ir até a livraria depois e pegar essa mensagem, se você não esteve aqui na sexta-feira. E se você puder levar para alguém a mensagem de sexta e a mensagem de hoje, leve para alguém, porque certamente as pessoas serão muito impactadas e abençoadas. Amém? Porque a mensagem de sexta-feira falava a respeito da paternidade. A nossa identificação, como nós nos tornamos filhos de Deus. Ele se identificou conosco. E por isso nós podemos ser chamados filhos de Deus. E foi muito bom quem esteve aqui na sexta-feira. Foi bênção ou não? E hoje nós vamos dar sequência a isso. Uma vez que somos filhos, o que vem agora? O que está a seguir? E nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Então seria bom que você pegasse e levasse essa mensagem para essas pessoas. Há pessoas que você conhece, que precisam ouvir uma mensagem. Pessoas que não se valorizam. Pessoas que não reconhecem Deus. Que acham que está tudo perdido, está tudo acabado, que ela não vale nada. Leve essa mensagem. Eu tenho certeza que suas vidas serão impactadas. Amém? Glória a Deus. Amado, se eu perguntar para um engenheiro elétrico, qual a construção que ele reconhece como fabulosa, feita pelo homem? Talvez ele me diga assim, seja a hidrelétrica, uma hidrelétrica, uma das maiores do mundo, está lá no Brasil, não sei se é a maior, aquela hidrelétrica de... Como é que chama lá? Nem eu sei o nome. Iguaçu. Uma das maiores do mundo, está ali na divisa do Brasil, Argentina, Paraguai, aquela região lá. Talvez se você perguntar para um engenheiro civil, aqueles que constroem casas, qual a maior construção que o homem realizou?
Talvez ele diga, foi aquele edifício lá na China, o maior do mundo, lá em Dubai, não sei. Eu te pergunto, na sua ótica, o que mais te impressiona na história da humanidade que o homem tenha construído? O que mais te chama a atenção? E eu vou te falar a minha visão. Talvez você tenha a sua, mas eu vou te falar da minha visão. Eu acho que o que mais me chama a atenção é um objeto que não é tão grande. É um objeto até considerável perto desses monumentos, como uma hidrelétrica, como um grande edifício, considerado pequeno. É a Arca da Aliança. Eu acho aquilo ali fabuloso. É uma caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. Mas aquilo tem um poder tremendo, um poder maravilhoso. Por quê? Porque aquela caixa, querido, que para muitos seja apenas uma caixa, aquilo tinha uma representatividade enorme, imensa. Porque aquilo ali carregava a presença do próprio Deus, aquele que é muito maior do que a hidrelétrica, que é muito maior do que o edifício, que é muito maior do que a Terra, que é muito maior do que o sistema solar, que é muito maior do que a nossa galáxia, a Via Láctea, que é muito maior do que o universo. Aquela caixa. Uma caixa. Mas ela continha a presença. Ela continha a presença. Abre lá em Êxodo 25, versículo 21. Quando você abre aí, eu vou ler o texto de Efésios 1, 3, assim, que diz assim. Pode abrir aí em Êxodo 25. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado sempre. Amém, amados? E o que tem a ver essa bênção com a arca? Vamos lá. Vamos entender então o porquê da arca. Êxodo 25, 21 diz assim: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, farei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca, o objetivo dela era a presença do próprio Deus. Ela guardava ali algumas coisas, mas a tônica é a presença. Quando eles iam, eles levavam a arca, eles caminhavam pelo deserto levando a arca. Eles iam para a batalha e levavam a arca. A arca do Senhor representava a presença do próprio Senhor. Isso é na velha aliança. Na antiga aliança era a relação que eles tinham. O povo tinha essa relação. Os sacerdotes conduziam a arca. E o povo seguia. A arca era a presença do próprio Deus. A presença do próprio Deus. Amém? Amém. Aleluia.
sempre foi assim? Não, não tinha arca. A arca foi feita já em Moisés. Sim ou não? Mas antes, como é que era? Em Adão tinha presença? Tinha. Vamos ver a presença de Deus no homem Adão, com o homem Adão. Abre lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Tua presença é o céu para mim. Vou deixar para Sara depois. Sara canta. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Muda lá para Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha para mim, queridos. A presença de Deus, até a queda, era uma constante na vida de Adão e de Eva. Eles andavam e tinham uma relação com Adão e Eva, uma relação íntima. Eles não tinham que se esconder, eles não se preocupavam com nada. Simplesmente eles desfrutavam da presença. Por quê? Porque o próprio Deus vinha e se apresentava diante deles. Para quê? Para ter intimidade, para ter comunhão com o homem. Para ter comunhão com o homem. Era assim. Adão, ele tinha a oportunidade de ter uma comunhão com o homem. O homem Adão, querido, se não fosse o pecado, ele estava vivo até hoje, desfrutando da presença. Porque nunca foi da vontade de Deus que Adão morresse. Mas, ao morrer espiritualmente por causa do pecado, uma sentença foi dada a ele. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ora, se não houvesse o pecado, não haveria morte. Mas haveria algo além da morte, algo chamado vida. E ao ter vida, ele teria acesso direto com o Pai. Era um momento de intimidade e comunhão que ele poderia olhar nos olhos do próprio Senhor. Ele ia ter comunhão, ia ver face a face. Ele tinha isso tudo, mas aí veio o pecado. E o pecado fez separação, amado. O pecado fez separação. E Deus, sendo tão misericordioso, amado, sendo tão misericordioso, ele retira o homem do jardim. Ah, pastor, mas Deus não podia permanecer com o homem no jardim, por que tinha que tirar o homem do jardim? Deixa eu te contar por que ele tinha que tirar o homem do jardim. Porque lá no jardim tinha uma árvorezinha chamada árvore da vida. Mas o homem pecou. O homem em pecado, se ele tem acesso à árvore da vida, ele perpetuaria o pecado. Jamais ele teria necessidade de um redentor, de um resgatador, de alguém que viesse para redimir a ele. Por quê? Porque ele teria vida eterna. Mas a vida eterna do homem seria uma vida eterna em pecado. E
quando Deus o tira dali, isso significa a misericórdia de Deus, para que o homem tivesse a necessidade de ter um resgatador. E esse resgatador foi providenciado pelo próprio Deus desde a eternidade. Ele tira o homem do jardim e sentencia o homem agora. Agora você vai viver aí, mas um dia você vai morrer. Mas haverá um dia que virá um que pisará na cabeça da serpente. O homem passou a ter necessidade de que viesse alguém para poder mudar a sua história. Ele é a própria árvore da vida. Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo então vem para que o homem pudesse novamente ter o direito a uma vida eterna e não uma morte eterna. Amém? A presença, querido, então a presença de Deus fez com que o homem pudesse desfrutar de momentos maravilhosos. Você imagina, pensa comigo, deixa sua mente viajar um pouco até o Éden. O que tinha no Éden, querido? O que tinha no Éden? Abundância. Tinha escassez de alguma coisa, queridos? Abre lá comigo, deixa eu mostrar para vocês. Gênesis capítulo 2. Versículo 8. Dá uma olhadinha. Aonde residia Adão? O local da residência de Adão, só para você entender isso que eu estou falando. O local da residência de Adão, como era? Gênesis 2, versículo 8. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Abundância de alimento. Abundância de alimento. Aonde? Aonde era a casa de Adão? Aonde era a residência de Adão? Vai pegando aí, meu irmão. Vai pegando isso aí. Por quê? Porque neste lugar existia a presença de Deus. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Olha os riozinhos que tinham lá. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Diga comigo, é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Meu amado, que regiãozinha abençoada. Quem sabe aqui que onde há rio há vida? Por quê? Porque a abundância de águas frutifica tudo em volta. Mas onde não há rio, há seca. E há morte, há destruição. O solo fica rachado, nada se produz naquilo. Mas aonde há rios, há vida, amado. Assim era o lugar da residência de Adão. A casa de Adão era isso. Tinha tudo, tinha riquezas, tinha tudo que ele precisava, não tinha falta de nada, por causa da presença. Eita glória.
Por causa da presença de Deus, tudo era próspero, tudo era abençoado. Por causa da presença. Adão não andava por lá a murmurar. Eu queria mais umas 2 pedrinhas de ouro. Não tinha lá. Eu queria tanto comer um coco. Não tinha lá. Uma jabuticaba. Oh, Jesus. Uma jaca. Vocês sabem o que é jaca? Jaca é um negócio desse tamanho assim. Eu não sei como é que aquilo dá numa árvore grande. Aí na hora que você pega aquele negócio, corta no meio assim, você abre ela. Tem uns favos lá dentro assim. Depois vocês olham na internet o que é uma jaca. Quem não conhece jaca, olha o que é uma jaca. Quando eu era criança, tinha 4 anos de idade, na vizinha tinha pé de jaca. E eu ficava só de olho, né? E ela gostava de mim, na hora que caía uma, estourava toda, ela pegava aquilo, juntava bonitinho e levava lá em casa pra gente lá. Aquilo gelado era uma maravilha. Adão não murmurava por nada. Porque ele tinha tudo. Não faltava nada. Tudo que ele precisava, querido. Aonde há abundância não há murmuração. Por causa da presença havia essa abundância. Por causa da presença. A presença de Deus muda tudo, querido. A presença de Deus muda a história. A presença de Deus muda a sua e a minha história. Você que está nos ouvindo pela internet, eu vou te dizer isso agora. A presença de Deus na sua casa muda a sua realidade, muda a sua história, muda a história da sua família. Sua vida nunca mais será a mesma quando você permitir que a presença de Deus esteja na sua casa. Mas pastor, por acaso Deus não está na minha casa? Não sei, querido. Faz dele o Senhor da sua casa e com certeza o será. Eu sei da minha. Você sabe da tua. E o meu papel aqui não é te julgar, não é te condenar. A cadeira de juiz está ocupada. E eu não quero ocupá-la. Dá uma olhadinha. O que essa arca fez mais para frente? Abre lá comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Davi estava trazendo a arca para a sua casa. E de repente, acontece um pequeno acidente e a arca vai cair. E quando a arca vai cair, uma pessoa segura a arca. E ao segurar a arca, essa pessoa morre. Por quê? Porque ela não podia segurar. A arca tinha um ritual, ela tinha varas para poder carregar essa arca. Por causa da santidade da arca, da presença de Deus, não se podia tocar na arca. Mas aquela pessoa inadvertidamente tocou e morreu. E Davi, ficando apavorado com aquela situação, fala assim: eu não vou levar esse negócio lá para casa não, é? Vai que os meninos tocam lá nessa arca. Manda essa arca para casa de alguém aí. 2 Samuel 6:10. 6, versículo 10. Diz assim: não quis Davi retirar
para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas a fez levar à casa de Obed-edom. Para aí um pouquinho. Eu não quero nada na minha casa não, mas... Pega o primeiro bobo aí. Obed-edom, você mesmo, se vira, leva para sua casa, Obed-edom. Levou a arca para a casa de Obed-edom. Porque na casa dele ele não queria não, ele estava apavorado com o que ele acabara de ver. Nós estamos falando de Davi, amado. O homem segundo o coração de Deus. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Apenas 3 meses. E o Senhor o abençoou toda a sua casa. Eita a glória! Aleluia! Abençoou toda a sua casa. Por quê, amado? Por causa da presença. Por causa da presença, a casa de Obed-edom foi abençoada. Por causa da presença, a casa de Obed-edom nunca mais foi a mesma. Eita glória! É maravilha demais isso, meu amado. Agora olha o Davizão lá. Ó. Versículo 12. Então avisaram. Tem sempre uns cornetinhas. Tem sempre um fofoqueiro. Tem sempre um para poder contar alguma coisa. Aí chegaram lá e falaram assim para Davi. Olha, versículo 12. Então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Queria falar não, sabe, Davi? Queria dizer não. Mas... a casa de Obed-edom foi abençoada pelo Senhor por causa da arca. E tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Ah, é? Traz de lá. Pega essa arca lá. Vamos trazer para cá. Eu aprendo algumas coisas, querido, com esse aqui. Você tem que desejar a presença de Deus, querido, na sua casa, na sua vida. Você tem que querer. Não basta saber, mas tem que querer, tem que desejar. Obed-edom foi abençoado. Obed-edom desfrutou de coisas maravilhosas. Obed-edom foi abençoado. Agora Davi fala assim: vem cá, chega, 3 meses já deu, traz aí a arca. Quanto tempo nós vamos precisar passar para nós tomarmos uma atitude de querermos essa presença, querido? Essa intimidade com Deus. A presença de Deus, amado. A presença de Deus tem que ser desejada. E aí volta aquela pergunta que talvez alguém pudesse me perguntar: Deus, pastor, mas Deus não está na minha casa? Não sei. Você tem desejado a presença dele na tua casa? Você tem desejado a presença dele na sua vida? Essa pergunta é você mesmo que tem que responder. Mas interessante que essa realidade é a realidade da antiga aliança. Na antiga aliança era assim. A presença de Deus vinha sobre. A presença de Deus era algo que vinha sobre algumas pessoas. Reis, profetas, sacerdotes, alguns juízes e algumas pessoas específicas que Deus ungia para trabalhos específicos. É unção.
Unção é presença, unção é poder, unção é capacitação. A arca. A arca. Mas e na nova aliança? E na nova aliança? Que nós vivemos com superiores e melhores promessas. Primeiro Coríntios capítulo 3, versículo 16. Primeiro Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amados, a presença agora de Deus não depende de eventos ocasionais, não depende mais de um instrumento, de uma caixa. A presença de Deus agora, queridos, uma vez que nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele passa a habitar em nós. A presença de Deus está em nós. Não precisa mais levar a arca para sua casa. Você é a própria arca de Deus. Você é a própria arca de Deus. E aonde você chega, querido, a bênção do Senhor chega. Aonde você passa, a presença do Senhor passa junto. Aonde você chega, tudo em volta se frutifica por causa da presença, por causa da bênção de Deus. Eu era solteiro ainda e eu estava à procura de um trabalho e eu cheguei num lugar. Eu era solteiro ainda. Eu cheguei num lugar para fazer uma entrevista de emprego. Eu vi lá um recorte de jornal. Precisa-se de promotor de vendas. Eu falei assim, eu acho que eu sirvo para fazer isso aqui. Aí fui lá. Eu não sei se você sabe o que é promotor de vendas. É aquela pessoa que arruma os produtos no supermercado e faz exposições dos produtos. E eu fui lá naquela agência de emprego para poder me candidatar à vaga. Cheguei lá, a psicóloga pegou e me atendeu e virou e falou assim, você não está apto a essa função. Aquela mulher acabou comigo. Eu falei assim, eu saí de lá pensando assim, se eu não sei para arrumar um pacotinho de produto numa prateleira, eu vou servir para quê? Mas sabe que eu sou daquelas pessoas meio um pouco teimosas, eu sou meio perseverante. Eu saí daquela sala, onde eu fui reprovado pela psicóloga, e encontrei do lado de fora um rapaz que tinha sido aprovado. E aí, como é que foi? Eu fui reprovado. E você? Eu fui aprovado. Ah, é?
E onde é? Ah, deu a carta aqui de apresentação para eu ir lá. Avenida do Contorno, número tal, esqueci o número. Falei, senhora, pois, eu sei onde fica esse edifício. Eu sei onde fica essa morada. Eu tenho um amigo que trabalha nessa morada. E fui lá naquele lugar. Cheguei lá no escritório desse meu amigo, bati. O Hélio, você conhece uma empresa que tem aqui em cima, que estão contratando promotores de venda? Não. Aí um amigo dele virou e falou assim, eu conheço, é o Renatinho. Ah, o Renatinho, vou lá. Aí chegou lá, tinha uma fila já de pessoas com as cartinhas na mão. O Hélio bateu na porta, a secretária abriu, o Renato estava entrevistando alguém. Ele virou e falou assim, ô Renato, sou o Hélio ali do Coco. Tá precisando de promotor aí? Estou fazendo entrevista. Posso te indicar um rapaz? Pode, pede ele para esperar aí. E eu esperei. Queridos, ali na hora que eu cheguei naquele lugar, eu peguei e falei assim, olha, a palavra do Senhor diz que aonde colocares as plantas dos vossos pés, vocês serão abençoados. E o Senhor te dará por herança. Então, estou colocando a planta dos meus pés aqui. Essa vaga é minha. E passamos ali, tinha umas 20 pessoas fazendo entrevistas ali, e tinha uma vaga, e aquela entrevista virou outra entrevista, que virou outra, que virou outra, que virou outra. Foi mais de 40 dias entrevistando. Cada dia era, nossa, e ele foi... Até o dia que eu cheguei lá, que ele falou assim, hoje é a derradeira, a última, vem cá. Aí eu fui lá, ele virou para mim e falou assim, você tem muitas qualidades que o outro também tem. Sabe quem que era o outro? O rapaz que tinha me mostrado a morada. Só que as qualidades dele são melhores, são mais importantes, melhores não, são mais importantes para a nossa necessidade atual do que as suas. Mas eu vou ficar aqui com o seu nome. A próxima vez que nós formos fazer contratações, eu nem chamo mais para fazer entrevistas ninguém, eu já te contrato de uma vez. Tá tudo bem por você? Aí eu virei para ele e falei assim, não. Como não? Ele olhou para mim, olhou para a secretária, olhou para o supervisor dele. Não, porque eu vim aqui hoje para assumir essa vaga é minha. Ele olhou para a secretária, olhou para o supervisor, olhou para mim e falou assim, se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais, a vaga é sua. Ele estava me testando até aquela hora, mas eu tinha consciência de alguém que estava dentro de mim e que tinha me abençoado e que já tinha falado comigo, fique tranquilo, a vaga é sua, o meu Deus não mente, o meu Deus é abençoador. Esse Renato foi o meu pai profissional, foi meu tutor profissional. Tudo que eu aprendi na minha vida profissional, eu sou grato a ele. Nos tornamos amigos. Ele aqui não é aposentou, aqui é reformou. Ele reformou e acabou se tornando meu cliente, mas na reforma ele me colocou como gerente no lugar dele. Foram anos de treinamento. Mas o que eu quero que fique enfatizado para si, meu amado, é que a bênção do Senhor estava lá naquele dia comigo, por causa da presença dele em mim. E por causa da presença dele em mim, em todo o tempo, em toda a história da minha vida com o Renato, foram 22 anos. Ele me abençoou e me prosperou em todo o tempo por causa da presença dele.
Eu e você temos que ter essa consciência, querido, que nós somos a habitação do próprio Deus. Aonde nós formos e colocarmos a planta dos nossos pés, é o próprio Deus colocando a planta dos pés dele ali. Deus não fica em casa enquanto você vai trabalhar, amado. Deus não fica na igreja enquanto você volta para sua casa. Deus está contigo o tempo todo. E aonde você chega, a bênção do Senhor chega. Amém. Querido, não precisa mais da arca na casa de Obed-edom, não precisa mais da arca na tua casa, não precisa mais da arca na casa de cada um de nós. Precisa que nós tenhamos a consciência da presença, da habitação dEle, e aonde nós chegamos, chega Ele. Amém. Porque o próprio Deus habita dentro de cada um de nós. Aleluia. Atos capítulo 4. Na antiga aliança, quando os homens oravam a Deus, eles oravam a Deus: Deus, nos dê forças para guerrear contra os nossos inimigos e destruir os nossos inimigos. Na nova aliança isso muda um pouco, ou muito, ou tudo, por causa da presença. Atos 4, 26 diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha a mudança de quem tem o Espírito Santo habitando dentro. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e destrói-os completamente. Não está, não? Não está escrito isso na sua Bíblia? Ah, pensei que eu estava lendo aqui errado, mas vamos lá. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A presença de Deus muda a história, querido. A presença de Deus muda nosso comportamento. A presença de Deus muda a nossa fala. A presença de Deus muda o nosso entendimento. Se a nossa fala está em desacordo com isso, nós precisamos rever todos os nossos conceitos a respeito de cristianismo. Não há espaço para falar mal de alguém, não há espaço para falar mal de outras religiões, não há espaço para falar nada contra alguém, nem muito menos fazer macumba gospel. Ah, tu vai ver, Deus vai pesar a mão e vai te destruir. Que é isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Uma irmã uma vez estava com um problema no casamento. Aí foi procurar uma daquelas missionárias, profetas. Contou para ela: estou com um problema no meu casamento. Vai lá no talho e compra lá um coração de boi, traz para mim. A gente ri, mas isso é fato verídico, isso é verdadeiro.
E a coitada da irmã pegou e levou o coração do boi. A missionária abriu o coração, escreveu o nome do marido dela, lá dentro, pôs lá, costurou, agora vai em terra. Ô, irmão, como é que chama isso? Macumba. Nós não precisamos disso, querido. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a palavra de Deus diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Querido, você está com algum problema? Ore a Deus, creia. Está com alguma dificuldade? Abençoa quem está. Eu já falei isso aqui uma certa vez. Abençoa quem está te amaldiçoando. Abençoa aquele que fala mal de ti. Uma hora ele cansa. Uma hora ele cansa. E a vida segue, amado. Vai ser feliz. Não fica parando no meio do caminho, na sua jornada, porque os outros falou isso ou falou aquilo de você, não. Querido, se eu fosse parar por causa do que as pessoas disseram a meu respeito e dizem, eu nunca teria feito nada para Deus. Eu nunca teria alcançado ninguém para o Senhor Jesus. Não para não, queridos. Nós não podemos parar. A pregação do Evangelho precisa continuar. Ó, queridos, tem gente que precisa de você para conhecer o Deus que você tem, para saber a respeito da presença de Deus que você carrega. Tem pessoas que o pastor Augusto jamais vai alcançar. Sabe por quê? Porque ele simplesmente não conhece essa pessoa. Mas você que está aqui conhece. Você que está aqui conhece. E você pode ser instrumento de Deus para alcançar aquela pessoa. Ainda que seja o seu vizinho falando mal de você. Ainda que seja o seu vizinho colocando o som alto para no domingo à tarde que você quer dar uma descansada. Já colocou lá a música de novo. Olha lá, olha lá. Na maior altura, te perturbando. Aí você vai orar. Deus, manda fogo lá e queima aquilo tudo. Deus. Não, amados. Deus, me dê intrepidez e ousadia para poder anunciar a tua palavra para aquele amado vizinho. E o Senhor faz sinais, maravilhas e prodígios na vida dele, Pai. Me dá. O Espírito Santo está dentro de nós. Aonde eu chego, chega a bênção de Deus. Aonde você chega, chega a bênção de Deus. Aonde você chega, a prosperidade. Aonde você chega, a abundância. Aonde você chega, querido? Por causa da presença. Apocalipse. Eu vou encerrar. Apocalipse capítulo 21. 22. Apocalipse capítulo 22. Você achou? Apocalipse 22. Apocalipse é fácil de achar, né? Abra sua Bíblia em Naum. Ai, misericórdia, pastor. Sofonias. Ageu.
irmão, em vez de você ficar lá com vergonha de achar, vai lá no índice, olha lá, não tem vergonha não. É assim mesmo. Quanto mais você lê a sua Bíblia e se expor a ela, mais habilidade você vai ter. Mas enquanto essa habilidade não chega, não tem vergonha não, vai lá no índice, olha lá, a página tal, pronto, acabou e está tudo resolvido. Você acha que de vez em quando não dá branco no pastor também? Dá, ué, cadê, rapaz? Onde é que foi? Arrancaram na da minha Bíblia. Às vezes dá branco. Não precisa ter vergonha não, queridos. Uma vez eu ouvi falar assim, que vergonha é roubar e não carregar. Você roubou, aí te pegaram no flagrante. Ai, você é vergonhoso. É assim. Uma vez estava eu e um amiguinho meu. A gente estava no supermercado, o amiguinho cismou de pegar a caixinha de chiclete. Aí vai nós dois, vamos chupar chiclete até o queixo doer lá fora. Na hora que a gente estava saindo da porta, o segurança pegou nós dois. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Mas aquilo para mim foi um ensinamento. Nunca mais eu tirei um clips do lugar. Eu não meto nisso não. Quiser fazer bobagem, você faz, eu estou indo embora. Estou fora. Isso é vergonhoso. Roubar e não carregar. Agora, não achar o capítulo, o livro da Bíblia, querido, não é vergonha não. Vai lá, com o tempo você vai conseguir. Você é inteligente. Amém? Não precisa ficar com vergonha não. Está tudo certo. Seja simples em todas as coisas, amado. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim. Eu acho que essa Bíblia, as letras estão diminuindo. Deve ter vindo com defeito. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Amados, isso aqui é uma visão profética daquilo que vai ser. Mas quantos aqui sabem que eu não preciso esperar aquilo que vai ser para começar a desfrutar daquilo em vida? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é no porvir, amado. É em vida. Então, amado, a presença de Deus já está em ti. Se a presença de Deus está em ti, tudo à sua volta tem que frutificar. Tudo na sua volta. Haverá abundância todos os meses do ano. Não faltará, chegará, terá, está a funcionar. Sempre. Pastor, mas eu não estou vivendo isso. Querido, reveja então os seus conceitos, reveja o que está acontecendo na sua vida, volte os seus olhos para a palavra, volte os seus olhos para Deus e comece a dizer: Deus, eu não tenho vivido isso, mas eu quero viver. A partir de hoje eu quero viver isso. Eu quero desfrutar da tua presença. Eu quero desfrutar da tua presença. Cadê o pessoal da música? Pode subir aqui, por favor. Eu quero desfrutar da tua presença. Eu vou desfrutar da tua presença. Nada vai me parar. Nada vai me impedir. Eu não vou retroceder. O maior inimigo, querido, das nossas vidas somos nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o diabo. Ele já é um derrotado. Jesus já venceu o diabo.
Eu e você, querido, nós temos que tomar essa consciência. A consciência da presença. Quando eu tenho consciência da presença, querido, ninguém pode me parar, nem o diabo. Agora, eu também não posso me parar. Eu não posso me deter em conhecer e prosseguir a conhecer ao Deus que eu sirvo. Presença, tua presença é o meu lugar, a tua presença é o seu lugar, queridos. Tudo que você precisa, você não vai encontrar dentro da sua conta bancária no banco. Tudo que você precisa, você não vai encontrar na segurança de um trabalho estável. Por mais estável que ele seja, tua segurança não vai estar ali. Por mais que você tenha riquezas, que o teu pai tenha deixado uma herança fabulosa para você, por mais que isso seja verdade, a tua segurança não está nisso, não pode estar nisso. Porque da mesma hora que essas coisas vêm, podem ir. Mas se o seu coração estiver em Deus, queridos, ainda que essas coisas passem, você não será abalado. Lembra do exemplo de Jó? Ele tinha tudo, perdeu tudo, mas permaneceu firme. Por permanecer firme, as coisas voltaram. E voltaram muito mais. O fim da vida de Jó foi muito melhor do que o início. Oi. Pega isso aí, meu irmão. O seu fim, o seu futuro será muito melhor do que o início da sua vida. Por sua causa, por sua capacidade, por seu intelecto, pelo seu conhecimento, pela sua força, porque você ganhou no Euro Milhões. Por causa da presença. Por causa da presença. Por causa da presença eu me recuso a confiar na minha própria força. Por causa da presença eu me recuso a confiar nas minhas riquezas. Por causa da presença eu me recuso a confiar na política econômica do meu país. Por causa da tua presença. Eu confio nele. A minha fé é em Deus. A sua fé é em Deus. Tudo que você precisa está aqui, está dentro. Tudo que você precisa está em Deus. Vamos ficar de pé. Deus não tem um plano B, amado. Deus nunca teve um plano alternativo. Nunca. Ah, se o mar não se abrir, eu vou passar por cima das águas. Não, querido. Ou o mar se abre. Se o plano de Deus for para que o mar se abra, você vai passar pelo mar. Agora, se o plano de Deus for você passar por sobre as águas, você vai passar por sobre as águas. Mas não há alternativa. Ah, se o mar não abrir, eu vou andar por cima da água. Não existe isso. O plano de Deus sempre foi o Éden.
O plano de Deus sempre foi a presença de Deus junto ao homem. Nunca foi que o homem se apartasse dele. Nunca foi. O plano, o propósito de Deus é a presença. É a presença. Ainda que o homem tenha se desvirtuado e andado errado, Deus providenciou Jesus Cristo para colocar o homem novamente na posição que ele nunca deveria ter saído. Hoje, a minha vida e a sua, podemos desfrutar da árvore da vida e conheceremos o bem e o mal sem experimentar do mal, porque Ele habita em mim e Ele me guiará em toda a verdade e me dará instruções. Este é o caminho, andai por ele. Ele não me dirá: ande por aquele caminho que você vai quebrar sua perna, mas eu quero te ensinar no meio da sua perna quebrada. Deus não vai fazer isso, querido. Ele não precisa disso. Ele não precisa me apresentar o mal para poder eu saber que aquilo é mal. Eu não preciso aprender nada com os meus erros. Eu posso aprender obedecendo a Deus. Ah, pastor, mas ele me ensina no meio dos erros. Claro que pode. Claro que pode. Mas ele não me coloca no erro para que eu possa aprender alguma coisa. O desejo dele não é que eu e você erremos para então aprender. Eu posso aprender antes, para que eu não erre. Por causa da presença dele. A presença dele. A presença dele te guia em toda a verdade. A presença dele me faz abundar em tudo. A presença dele faz mudar a minha história. A presença dele faz mudar a história dos meus vizinhos. A presença dele faz mudar a história dos meus parentes. A presença dele faz mudar a história de todos aqueles que estão à minha volta. Todos eles vão desfrutar das folhas verdes e viçosas e dos frutos maravilhosos que brotarão da minha vida, da sua vida, por causa da presença dele, por causa da presença dele, por causa da presença dele. Como tu em toda a terra, por condicional e sem fim. Nada neste mundo satisfaz. Jesus, tu és a fonte da vida. Ele é a fonte inesgotável. A fonte inesgotável está dentro de si. Está dentro de si. Está dentro de si. Tesouro da minha alma e coração. Na minha fraqueza tu és bom. Redentor meu passado e presente. Meu futuro está nas tuas mãos. Nas mãos dele, querido. Está nas mãos dele.
Você chegou a bênção de Deus. Você que nos assiste em casa e você que está aqui, se você por acaso ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida, se você não tem consciência de que Ele é o teu Salvador ainda, eu queria te convidar nessa manhã a fazer uma oração comigo, entregando a tua vida a Jesus. Todos de cabeça baixa. E eu gostaria que você orasse comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que o Senhor é o abençoador da vida, é o doador da vida. E nesta manhã eu reconheço a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me entrego a Ti e clamo a Ti, seu Senhor da minha vida. Habita em mim, para que eu desfrute de toda a bênção que há em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste, fez essa oração pela primeira vez na sua vida, comunique-se conosco aí através do YouTube. Confesse essa declaração para nós aí, que nós queremos conhecer você. E que você a partir de hoje se torne abençoado através da prática desta palavra. E tenha consciência de que aonde você vá, a bênção de Deus chegou junto, porque ela está em ti. Tem alguém que fez essa oração aqui nessa manhã pela primeira vez? Tem alguém? Ninguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está aqui, vá para casa sabendo que Deus não ficou aqui. Isso é um edifício, é um prédio que nós reunimos para celebrar a Ele. Poderia não ser aqui, poderia ser em outro local, poderia ser numa praça. O que torna esse lugar diferente não é o edifício. O que torna esse lugar diferente é a presença dEle em você. A presença dEle em você. O que torna a tua casa diferente é a presença dEle lá na sua casa, dentro de você. O que torna o teu trabalho diferente é a presença dEle dentro de você lá. O que torna você diferente, por onde quer que você vá, é a presença dEle. Tua presença é o céu para mim. Tua presença é o céu para mim. Vamos cantar esse refrão mais uma vez? Tua presença é o céu para mim. Tua presença é o céu
presença. Tua presença é o céu Para mim. Diga isso para Ele, querido. Tua presença é o céu para mim. Tua presença. Tua presença é o céu para mim. Tua presença é o céu para mim. As cartas escritas pelos apóstolos, elas foram dadas à igreja com o objetivo de fazer da igreja uma noiva sem ruga e sem mácula. O objetivo das cartas é corrigir, exortar, orientar, para que eu e você nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus. Não só nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes. A presença dele faz com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. E quando esse conhecimento chega, é impossível nós permanecermos da mesma forma. É impossível nós permanecermos da mesma forma. Tua presença. Obrigado, Pai, pela abundância de todas as coisas que precisamos. Tudo que precisamos, ó Deus, nós já temos em Ti. Nada nos falta. Nada nos falta, temos tudo. Porque a Tua presença é o céu para mim. O céu tem abundância de vida. No céu há abundância de saúde. No céu há abundância de alimentos. No céu há abundância de riquezas. No céu. No céu. No céu. Mas não está restrito ao céu. Porque o céu veio habitar em nós. A Tua presença é o céu em nós. Tudo que temos e tudo que precisamos, todas as nossas fontes, todas as nossas fontes, todas as nossas fontes estão em Ti. Obrigado, Pai. Que todos nós tenhamos um domingo conscientes da presença e desfrutando da abundância da presença dEle em nós. Sejamos todos abençoados através da prática da palavra de Deus, hoje e sempre. Amém? Amém? Aleluia! Dá um abraço no seu irmão. Um grande abraço para você que está em casa, nos vendo pela internet. Um abraço caloroso. Seja abençoado também através da prática da palavra de Deus. Tua presença é o céu para mim.